motivo de alegria. Estar na casa de Deus, dando o nosso melhor para Ele. Eu quero ler uma passagem que se encontra no livro de Daniel, capítulo 9, do verso 1 ao verso Louvado 3. seja Deus. Daniel 9. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no 1º ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros os números dos anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém. Era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor, Deus, para o buscar com coração e súplicas, com jejum e saco de cinzas. Até aqui, meus irmãos. Irmãos, Daniel, ele é um homem da Bíblia que a gente pode aprender muito com ele. Ele traz pra gente muito ensinamento. A gente pode, lendo o livro de Daniel, cada vez que eu leio um capítulo de Daniel, eu aprendo alguma coisa com ele. Mas uma coisa que eu vi em Daniel é que ele foi um homem de oração. Aqui, meus irmãos, nesse capítulo, Daniel, a palavra de Deus vem dizer que Daniel, ele era um estudioso da palavra de Deus. Então, ele sempre estava estudando a palavra de Deus. E estudando a palavra de Deus, ele viu que Deus já tinha falado ao profeta Jeremias que o cativeiro da Babilônia duraria 70 anos. E o que Daniel fez? Aqui Daniel já estava mais ou menos aproximadamente com uns 82 anos e ele buscou a Deus em oração, ele foi orar. E se a gente for ver um pouco da história de Daniel, Daniel foi levado para a Babilônia quando ele era adolescente, quando ele tinha mais ou menos uns 14 anos. E Daniel, ele levado cativo para a Babilônia, ele não se deixou influenciar, ele não se vendeu pelos manjares da Babilônia, ele não se deixou influenciar por tudo que a Babilônia oferecia. E Daniel, desde o princípio, ele venceu todas as adversidades que foi apresentada para ele através da oração. Aleluia. Daniel, meus irmãos, em tudo que ele passou, em tudo que ele foi afligido, né? Se a gente for estudar o livro de Daniel, a gente vai ver também que ele também foi perseguido, que ele também foi ameaçado de morte quando ele se negou a não orar a Deus, né? Quando o rei Nabucodonosor estabeleceu aquela lei que ninguém, todo aquele que não se rendesse diante do Deus dele, né, que fosse orar a outro Deus, seria, né, morto. E Daniel, ele não se rendeu, meus irmãos, ele não se deixou influenciar, nem mesmo quando ele foi jurado de morte, nem mesmo quando a morte bateu na sua porta. O que ele fez? Ele abriu a janela do seu quarto e orava 3 vezes ao dia ao Deus que ele conhecia, ao Deus vivo, né? Ao Deus de Israel. Meus irmãos, então, que nós venhamos aprender com Daniel nesta tarde. Deus deu a Daniel dom de visão. Deus deu a Daniel dom de interpretar sonhos, irmãos. Daniel podia muito bem pensar assim: Deus fala diretamente comigo. Deus me deu o mistério de desvendar as coisas mais estranhas que ninguém conseguia desvendar, mas Daniel, ele conseguia. Então Daniel podia pensar: eu não preciso estudar a palavra de Deus, eu não preciso orar, Deus fala diretamente comigo. Muito pelo contrário, meus irmãos, Daniel era um homem de oração. E sabe por quê? Daniel sabia que a palavra de Deus e a oração, elas caminham juntos. Palavra e oração, todos os grandes homens da Bíblia, quando a gente vê em oração, eles oram a palavra de Deus. Aí eles não se achegam a Deus de qualquer jeito, meus irmãos. Então nós não podemos se achegar a Deus de qualquer jeito. Nós devemos saber como se achegar a Deus em oração. Está aqui o exemplo de Daniel e tem vários outros exemplos na Bíblia. Quando você for orar, ora falando com Deus sobre a sua palavra, sobre as suas promessas, o que Ele tem nos prometido, o que Ele tem nos garantido. Então, meus irmãos, Daniel, ele sabia que a palavra e a oração andavam junto. Por isso, como foi dito aqui agora pela diaconisa Thaís na palavra devocional, que não se aparte de nós o livro dessa lei. A gente tem exemplos de grandes homens aqui, que eles não deixavam, irmãos, de estudar a palavra de Deus. Então, que a gente venha aprender com esses homens, que a gente deve andar segundo essa lei, nunca deixar de estudar. Daniel, mesmo com tudo o que ele tinha, ele nunca deixou de estudar a palavra de Deus. Ele era um estudioso da palavra de Deus e ele nunca deixou de orar. Ele foi um homem de oração. E não era porque ele era jovem, porque desde jovem ele já orava. Então não é idade, não é nada. É você se colocar na posição, você orar e você estudar, meus irmãos. Porque a oração, ela é uma semente. E quando você ora, você planta uma semente no mundo espiritual. Se você plantou, você
vai colher. Pode ter certeza disso. Eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam o Senhor.